Vende e não vê dinheiro na sua empresa? Só vê trabalho, só trabalho e mais trabalho e não vê o lucro da sua empresa? Oi, eu sou a Ana, do Simplificando a Contabilidade, e no vídeo de hoje eu vou te ajudar, né, com precificar o seu produto ou o seu serviço. Os 5 erros que você não pode cometer na hora de precificar o seu serviço. Porque aqui nesse canal, gente, se você chegou aqui agora e você tá aqui, não esquece de curtir, de comentar, de me contar aí qual que é o erro que qual desses erros que eu vou falar pra vocês, que vocês já cometeram na empresa de vocês. E nesse canal eu te ajudo a simplificar a contabilidade, a simplificar a maneira de empreender, tá bom? Então, os 5 erros que você não pode cometer na hora de precificar o seu produto ou o seu serviço. Porque se você é prestador de serviço, você também tem um produto, né? Que é o seu serviço. E você precisa precificar ele. O primeiro erro é você não conhecer os custos fixos e variáveis da sua empresa. Ana, o que é custo? Custo é despesa. Você tem despesa para você ou prestar um serviço ou para você vender determinado produto, né? E você tem despesas fixas e despesas variáveis, tá? E quando eu falo que você não conhecer é você não conseguir saber definir o valor mais ou menos das suas despesas variáveis e o valor fixo da sua despesa fixa, tá? E quais são os gastos fixos? Os gastos fixos, um exemplo, a internet, telefone, água, luz, isso são despesas fixas que, independente de você estar trabalhando ou não, de você estar com o seu comércio aberto, vendendo, você vai ter essa despesa. E as despesas variáveis? A despesa variável é quando você tem, por exemplo, um produto. Esse produto aqui, esse grampeador, você tem uma papelaria e você tem esse grampeador. Quanto mais grampeador você vender, mais grampeador você tem que comprar, não é? Então, o seu custo variável é a compra de produto para vender. Quando você é fornecedor de produto, quando você vende produto. Então, o seu fornecedor, dependendo da quantidade, você é acostumado a comprar 3 e esse mês você comprou 10. Então, virou o custo do seu produto, né? O valor que você paga na compra do produto para você revender é a sua despesa variável. Outra coisa que é despesa variável também é a taxa da sua maquininha de cartão. Por exemplo, sua maquininha de cartão lá, ela cobra 3% de cada venda. 3% de cada venda, independente se for no crédito, no débito, à vista ou parcelado. É 3%. Você passou lá o cartão na maquininha, já é cobrado uma taxa de 3% sobre a venda, do valor da venda. Então, quanto mais você vende, mais taxa você paga para sua maquininha de cartão. Quanto mais você vende na sua máquina de cartão, mais taxa você paga. Isso daí também é um custo variável. Então, isso aí você tem que saber quanto que você tá perdendo, quanto que você tá gastando. E, gente, vale lembrar, não é o assunto desse vídeo, mas a gente pode voltar a falar disso. Muito comércio, principalmente assim, eu vejo muito aqui na minha cidade, que é uma cidade bem pequena, muito comércio, quando você chega para passar o cartão, eles utilizam dessa prática. Ah, esse daqui no Pix é 10, mas no cartão é 15. No dinheiro é 10, mas no cartão é 15, independente se for no crédito ou no débito. Isso daí é prática abusiva, tá? Então você já engloba no seu produto o valor que você vai gastar com a sua taxa de cartão de crédito, de máquina de cartão de crédito, você já engloba no seu produto.
Porque o seu cliente, ele não precisa saber quanto você paga de taxa de cartão. E também, além dele não precisar saber, ele não tem que pagar. Isso aí é uma despesa sua, tá? A taxa de cartão, a taxa da sua máquina de cartão é uma despesa sua, de você, da sua empresa, tá? Quando eu falo sua, é da sua empresa e não do seu cliente, tá bom? Então, fiquem muito atentos a isso, porque tem gente que faz essa prática abusiva e se eles fazem, eles não podem estar fazendo, tá? Pode procurar o Código de Defesa do Consumidor e pode denunciar, se vocês quiserem, ou entrar em um acordo com o seu vendedor que você estiver comprando, tá? Segunda coisa que você não pode cometer é não conhecer as margens de lucro do seu produto ou serviço, tá? Do tipo da sua empresa. Então, você não conhecer lá o lucro, as margens de lucro do seu produto, do produto que você vende ou do seu serviço que você vende, isso daí é um erro muito grande e você pode estar perdendo dinheiro ou superfaturando, e por superfaturar você acaba perdendo também dinheiro, porque você perde clientes, futuros clientes. Tem margem, porque tem vezes que você vai ter uma margem muito menor de lucro ou margens maiores. As maiores margens de lucro o prestador de serviço, ele sempre vai ter maior margem de lucro, porque na verdade ele não vende o serviço, ele vende o tempo dele. Então, ele está vendendo o tempo dele, então quer dizer que ele tem uma margem um pouquinho maior. E o comércio que vende produto, ele tem uma margem menor, tá? Então, isso daí é um fato verídico, tá? Outra coisa que você também não pode cometer, e é um erro gravíssimo, gravíssimo mesmo, eu vejo muita gente cometer isso, é copiar preço da concorrência. Terceiro item é copiar o preço da concorrência, ou fazer aquele Ctrl+V, Ctrl+C, né? Da concorrência, pegar o folderzinho lá do supermercado da concorrência, por exemplo, tô falando aqui, dando um exemplo de supermercado, pegar o folderzinho lá, o papel que eles entregam na casa das pessoas, olhar o preço, falar assim, nossa, o leite condensado aqui tá tanto, vou colocar esse preço também. Mas será que você tem a mesma margem de lucro que ele? Você tem a mesma margem de lucro que ele? Você compra a mesma quantidade de produto que ele? Porque às vezes tem muitos fornecedores que quanto maior a quantidade que você compra de determinado produto, maior é o seu desconto, né? Mais barato você paga na unidade do produto. Então, tem que ficar muito atento a isso. Não dá para fazer o Ctrl+V, Ctrl+C, porque às vezes você vai estar perdendo dinheiro, né? Porque se você... Claro que você vai ter que dar uma olhadinha lá, dar uma olhadinha na sua concorrência, para ver também se você não está fazendo nada de errado, se você não está superfaturando os seus produtos. Mas você tem que saber os seus custos fixos e os seus custos variáveis, e usar os seus custos fixos e variáveis, as suas despesas fixas e variáveis, para servir de base na hora de precificar, e não lá o que está no seu concorrente. Claro que você vai olhar para você ter uma base de qual margem que você vai poder colocar no seu produto, tá? Porque outras coisas também que influenciam muito um mercado que está começando agora. Ele não vai ter a mesma margem de lucro que o mercado que tem 10 anos de funcionamento, né? Esse mercado que tem 10 anos de funcionamento, ele consegue ter um fluxo maior, ele já tem uma freguesia maior, ele já tem, além dessa freguesia maior que ele já tem um nome, né? Que ele colocou lá, que ele fez tanto com os fornecedores dele, com os clientes dele, e ele fazendo
e com o tempo já, muito tempo dentro do mercado, né, dentro do negócio, ele acaba tendo prazos maiores para pagar o fornecedor, porque o fornecedor conhece, sabe que não vai ter prejuízo, né? Então tem tudo isso, né? Que é uma realidade diferente de negócio para negócio, mesmo você vendendo o mesmo produto, tá? Quarto erro, que a gente já falou um pouquinho, é ignorar completamente a concorrência. Tem que sim estar atento nos preços dos produtos da concorrência, dos produtos similares, para que você não superfature ou você não venda barato demais. No meu caso, por exemplo, a gente sempre está conversando, eu com os meus amigos contadores aqui da região, sobre o nosso preço, né? Então a gente tenta precificar mais ou menos igual, porque a realidade aqui da minha região é totalmente diferente de uma realidade de uma capital, por exemplo, São Paulo, que logicamente que o meu preço vai ser muito mais barato que o contador de São Paulo, mas eu tento usar a base a minha realidade, que é a minha região, a região onde eu moro, né? Então, não fazer nada acima e nada abaixo do mercado. O quinto erro, que também é muito constante aí, é não analisar o seu fluxo de caixa e os seus resultados, ou fazer uma análise errada, tá? No fluxo de caixa e no resultado. Muitas das vezes, o empreendedor, o empresário, ele olha o que entrou lá na caixa e ele fala assim: nossa, lucrei tive um super lucro hoje. Mas ele tem um catatau assim de boleto, de produto que ele tem no estoque, né? Que ele tem ali no estoque para pagar. Porque muitas das vezes, eu tô dando um exemplo de comércio para ficar mais fácil para vocês entenderem. Porque muitas das vezes, na maioria das vezes, o comércio, ele compra o produto primeiro e paga, e depois ele vai vender, ou às vezes vende no mesmo período, mas depois que ele vai receber. Então ele não recebe no ato que ele compra o produto, mas alguns dias depois ou alguns meses depois. Então isso interfere muito. Por quê? Porque nessa hora que você tem lá aquela quantidade de boleto, você sabe que o seu caixa, que aquilo lá que você tem de lucro, você vai ter que utilizar para fazer o seu estoque, para manter o seu estoque em dia. Então, geralmente não é lucro, aquilo ali que geralmente não é lucro, aquilo ali que você está olhando, tá? E você tem que definir o seu lucro conforme você vai pagando, conforme você vai vendendo o produto que você já pagou, que você já tem pago. Aí sim é lucro. Por exemplo, desse determinado produto aqui eu comprei 100 e eu já paguei. Então tudo que eu vender dele, a margem que eu coloquei de lucro dele, sim é lucro. Mas a margem que eu comprei, mas sobre os cadernos que eu comprei e ainda não paguei, ainda não tenho lucro, porque eu tenho que pagar todos os cadernos que eu comprei para revender, tá? Então, esses são os erros que muitos empresários cometem, tá? E um erro também, que não é um erro sobre precificação de mercadoria, mas é um erro aí que muito empresário comete, e eu vejo muito, e eu sempre, quando eu tô orientando os meus clientes, eu sempre falo para não confunda o seu dinheiro com o dinheiro da empresa. A conta jurídica, a conta corrente bancária da empresa é não é a sua pessoal, e a sua pessoal
é sua, não confunda o dinheiro da empresa com o seu dinheiro. Não paga os seus boletos pessoais, a sua conta de água, a sua conta de energia, a escola dos seus filhos com o dinheiro da empresa. Porque senão, uma hora ou outra, a empresa vai acabar cobrando com uma grande chance de vir à falência. Tá? Então essas foram as dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, não esquece de curtir, comentar, compartilha com os amigos também para me ajudar, porque, gente, para você que é empresário, saber precificar um produto é extremamente importante. Então, compartilha com os amigos, tá? E eu vejo você na próxima sexta.